No ano de 2179, Ellen Ripley, a pequena Newt, o cabo Hicks e o sintético Bishop escaparam de Hadley's Hope, uma colônia da Weyland-Yutani que era localizada no planeta LV-426, o mesmo lugar onde a tripulação da Nostromo havia encontrado uma nave cheia de ovos de facehuggers 57 anos atrás. A colônia havia sido expurgada pelos xenomorfos antes mesmo deles chegarem lá, e a equipe militar que estava com eles foi massacrada em batalha. Para fugir e destruir o ninho, a Ellen e o Bishop explodiram o planeta. 35 anos depois, um grupo radical contra o Weyland-Yutani encontrou o planeta. O que acontece então é descrito no quadrinho de edição única Aliens Aftermath, ou Aliens Consequências numa tradução livre, que foi escrito por Benjamin Percy e lindamente ilustrado por Dave Watcher. Esse foi um dos primeiros quadrinhos de Alien a serem publicados pela Marvel Comics lá em 2021. Eu sou a Aline Lawson e hoje a gente vai conhecer essa história um tanto inesperada. Cutter Vasquez, esse nome soa familiar? Pois é, esse vai ser o personagem que vai nos contar o que aconteceu com o planeta LV-426 depois de Aliens o Resgate, que foi o último filme da franquia a nos levar até lá. E essa HQ oferece uma visão bem inovadora. Se curte saber detalhes de filmes e franquias de terror que ninguém mais te conta, se inscreve aqui no canal e também deixa o seu like no vídeo para o YouTube te recomendar mais como esse. E assim você não perde os próximos vídeos sobre quadrinhos aqui também. Essa história começa com Cutter falando com a gente que tá lendo como se ele estivesse gravando o vídeo. Pois é, eles são os youtubers do espaço. Ele faz parte de um pequeno grupo chamado Renegade XM. Eles são extremistas que lutam contra o Weyland-Yutani enquanto filmam tudo pra publicar no feed. Não sei qual plataforma de vídeo existe em 2214, mas alguma tem. Eles estão naquele momento se preparando para explodir uma estação de combustível que serve para abastecer naves que passam ali com mineração. A Weyland-Yutani lançou uma nota chamando o grupo de terroristas e covardes. Mas o Cutter diz que terrorismo é o que a Weyland faz com os planetas ao exaurir os seus recursos e abandoná-los, e aos seus funcionários que são vistos como descartáveis, e que os covardes são os executivos que ficam em salas de reunião tomando decisões sem nunca entrar em campo. Para garantir o entretenimento do público que tá assistindo esses vídeos, ele coloca a bomba para explodir em 30 segundos e ele só tem meio minuto para sair daquela nave e cair fora dali antes que todo mundo exploda junto. No time nós temos Lela, Drake e Woody. A piloto consegue tirar eles a tempo, mas a nave é um pouco danificada na explosão. Cutter pede para Lela checar as informações que conseguiram pegar na estação, enquanto fica com o Woody gravando mais um pouco. E ele explica melhor porque é um psicótico que odeia tanto a Weyland a ponto de ficar colocando a sua própria vida e a dos seus colegas em perigo. Quando ele tinha 8 anos, ele estava em sono criogênico com seus pais em uma nave a caminho de um outro planeta para trabalhar com mineração. Durante esses anos de sono, muitas coisas mudaram. E a Weyland teve problemas com dinheiro e precisaram fazer cortes. No mundo de Alien, fazer cortes de orçamento não significa demitir os seus funcionários, não no sentido normal, pelo menos. Para eles, significa cortar o suprimento de vida de várias das câmeras das pessoas que estavam dormindo e então dizer que foi um defeito nas naves. Cutter foi o único que acordou no final da viagem. Os seus pais tinham morrido, ou melhor dizendo, tinham sido mortos. E também havia outra pessoa na sua família, a tia Janery Vasquez, fuzileira que foi contratada pela Weyland-Yutani para uma missão desconhecida e desapareceu sem deixar rastros. Todos os traços da missão foram apagados. Ele se lembra muito pouco dela, mas uma das principais coisas que ele se lembra é uma coisa que ela sempre falava e que acabou se tornando o lema desse grupo: o risco sempre vive. Então tá aí, a conexão entre o quadrinho e o filme. O Cutter é interrompido de contar a sua triste história de vida quando o Woody chega dizendo que eles encontraram alguma coisa. Ao pesquisar sobre a colônia Hadley's Hope nos arquivos roubados, eles encontraram uma menção a um planeta LV-426 e as coordenadas para chegar até lá. Ao chegar no que na verdade é uma lua e não um planeta, o que eles encontram não parece nada amistoso ou convidativo para entrar. Então primeiro eles enviam uma sonda para saber o que esperar de lá. A lua tá presa num eterno inverno nuclear, com temperaturas de 50 graus negativos e graus altos de radiação. Mesmo assim, eles colocam as roupas apropriadas e vão até lá. Depois da explosão que eles acabaram de causar, a Weyland-Yutani com certeza iria estar atrás deles. Então, ficar quietinho um pouco no planeta desconhecido, que foi totalmente apagado de todos os mapas, parecia um bom lugar para eles poderem ficar quietos,
se esconderem e arrumarem a sua nave. Drake, a piloto, fica na nave para fazer alguns concertos enquanto os outros seguem a fonte do único sinal do lugar. Woody acredita que essa é a chance do Cutter de encontrar paz ao acabar com o mistério do que aconteceu com a sua tia. Já a Lela diz que paz não é o que o Cutter quer e que ele só tá buscando uma nova forma de se machucar e conseguir adrenalina. O tempo todo antes, o Cutter ficava fazendo piadinha, enchendo o saco de todo mundo e sempre tinha um ar meio violento e agressivo no subtom de tudo que ele falava. Mas ao entrar na estação abandonada e completamente congelada, ele não quer gracinha. Recusa o pedido de Woody para transformar aquilo numa gravação mais emocional ao falar da sua família e parece super atento a tudo ao seu redor. É lá que eles encontram os restos dos xenomorfos que os fuzileiros haviam atirado dentro do ninho, no seu primeiro contato com as criaturas no filme. Vocês lembram dessa cena? Fica claro que houve uma batalha ali, com marcas de tiro nas paredes e corpos de fuzileiros espalhados junto com os corpos dos aliens por toda parte. Quando eles entraram lá, o sinal do rádio deles cortou, e sem eles sequer desconfiarem, de volta na nave, Drake é surpreendida e morta instantaneamente por um xenomorfo, e há algo muito diferente sobre esse alien. A Lela tenta ligar um dos painéis da estação enquanto Cutter se afasta ao encontrar o rifle da sua tia. A Lela consegue ligar tudo e um holograma da mãe aparece, sabe? Aquele computador central que eles se referiam lá nos primeiros filmes. Lela pede informações do que aconteceu ali, e enquanto o computador calcula, o Woody acaba caindo quando o chão cede embaixo dele. Ele machuca a perna, mas fica bem. Enquanto a Lela fica para tentar pegar informações sobre Burke, como o Cutter pediu, ele desce para ajudar o Woody. Burke é o executivo da Weyland-Yutani que foi junto com eles lá para Hadley's Hope no filme, vocês lembram? Que tentou matar a Newt e a Ellen com um facehugger. A Lela fica confusa de onde foi que o Cutter tirou esse nome porque ele quer saber sobre esse cara, mas ela faz o que ele pediu e o computador encontra um arquivo com esse nome. E é um reporte que diz: nome do arquivo: espécime, status, missão falha. Em caso de falha na missão, o paciente 0 pode ser encontrado no subnível F. Corta e o quadrinho mostra que o Woody caiu onde? No subnível F. O texto continua: alerta, todas as tentativas de conter o espécime falharam até agora. Quando a Lela pergunta o que é o paciente 0, a mãe responde: é um dos colonos de Hadley's Hope, o primeiro infectado conhecido. Os outros colonos o congelaram em sono criogênico por ordem da Weyland-Yutani para fazer quarentena e preservar a ameaça. Ao falar a palavra preservar, a Lela já entende tudo. Só que a gente não escuta o resto da transmissão e nem vê a reação dela, porque nesse momento o xenomorfo que tava lá fora e matou a Drake encontra a Lela. E então a gente vê o bichão em toda a sua glória neon e uau! Seja pela radiação, temperatura ou ambos, provavelmente ambos, o alien agora é um azul esbranquiçado, parecendo ser feito de gelo. E é a coisinha mais linda que eu já vi. Olha essa preciosidade homicida, gente. A Lela atira nele e o seu sangue cai no seu braço. Mas ao invés dele começar a corroer pelo sangue ácido, meus amigos, vocês não esperam por isso, o braço dela começa a congelar, como se o sangue fosse nitrogênio líquido. Simplesmente o antebraço dela cai e se quebra todo. Aproveitando a distração, o nosso xenomorfinho mais fofo do mundo que brilha no escuro ataca ela de vez, e a Lela se junta a Drake no pós-vida do universo de Alien. Tudo isso enquanto o holograma da mãe assiste sem esboçar nenhuma reação. Lá embaixo, no subnível F, o Woody tá assustadíssimo com os tiros que ouviu. Mas o Cutter tá tranquilaço. Honestamente, tranquilo até demais. E não acaba por aí. Eles encontram a câmara onde o paciente 0 ainda tá dormindo congeladinho. Enquanto o Woody tá confuso, o Cutter parece ter encontrado o que procurava. Isso é o nosso espólio de guerra, Woody. Mantive como um segredo por muito tempo. Queria que fosse uma surpresa pra vocês, ele diz. Acontece que a administração da colonização extrasolar, uma empresa concorrente da Weyland-Yutani, entrou em contato com ele dizendo serem fãs da Renegade XM. Eles ofereceram informações para que eles conseguissem chegar até aquele lugar, por isso que o Cutter sabia sobre o Burke. Em troca, eles queriam que ele levasse de volta o paciente 0 intacto. O objetivo do Cutter era ganhar muito dinheiro e usar isso como uma manobra contra a Wei-Yu, já que ele estava vendendo algo que pertencia a eles. O Cutter amarra uma corda na cama criogênica e sobe com ela, deixando o Woody machucado para trás, dizendo que logo vai voltar para buscar ele.
mas a mãe está paradinha ali à sua espera, o surpreendendo. Ela diz que Lela está indisponível quando ele procura por ela aos gritos, finalmente assustado, e o holograma começa a falar com ele. O Cutter subestimou a desgraça da Weyland-Yutani e eles já estavam sabendo sobre o acordo que ele fez com a outra empresa. Desde que ele conectou os drives que pegou na estação que explodiu na sua nave, eles estavam transmitindo tudo para Weyland-Yutani, que agora tinha o controle da nave dele. Ou seja, sem a autorização da Wei-Yu, ele e o Woody não conseguiriam sair dali. A não ser que Cutter acerte o acordo de vender o paciente zero para o Weyland-Yutani pelo dobro do preço e com o bônus de apagar a ficha criminal dos dois. Ele parece aceitar, não tem muita opção, mas isso nem adianta de nada. O xenomorfo volta e o ataca. Ao atirar no alien, o sangue ácido derrete a corda que estava segurando a câmara criogênica, que cai de volta onde estava e se quebra toda, desativando o congelamento e acordando o paciente. Do lado de cima, Cutter perde a luta e não o vemos morrer, mas fica subentendido que ele conseguiu matar o xenomorfo antes de morrer, dizendo: se eu morrer, você morre. A transmissão da mãe acaba e descobrimos que na verdade não era uma inteligência artificial e sim a própria senhorita Yutani, que está numa sala de reunião com outros executivos que acham que a missão fracassou porque ela queria lidar com isso pessoalmente. Mas ela não vê dessa forma. Renegade XM foi destruído e um último espécime do alien sobreviveu. Então, nós vemos Woody, que foi checar se o paciente zero ainda estava vivo. Ele coloca a mão no seu peito e sente um batimento cardíaco, bem na hora que o chest burster explode para fora. Enfim, coitado do Woody, hein? A gente sabe que essa primeira fase do Chest Buster não mata imediatamente a pessoa, ele sai correndo pra se esconder. Então ele deixou o Woody ali, sozinho, sem ter como saber que ele é o último sobrevivente da sua nave. Todo machucado e assustado. O quão longe será que ele conseguiria ir antes daquele Chest Buster crescer no xenomorfo enorme e voltar pra ir atrás dele, hein? As próximas e últimas horas de vida dele vão ser um desespero que só. O quadrinho termina com a senhorita Yutani dizendo que a história está bem longe de acabar. Mas isso é só uma piadinha com a nossa cara, porque esse quadrinho é um one shot, então não tem continuação. Agora você pode me perguntar: Aline, esse quadrinho é considerado canônico? E eu entendo, sempre que eu vou ler algum quadrinho novo, eu sempre pesquiso se é canônico ou não dentro da franquia. Mas amigos, entendam que essa é a pergunta errada. Quando o assunto são quadrinhos baseados em filmes, vocês realmente têm que se perguntar: é possível que essa história se encaixe nos filmes ou ela é despirocada das ideias? Por exemplo, Xenomorfo versus Superman. Isso é completamente despirocado de todas as ideias e conceitos possíveis e claramente não é canônico, só que é muito legal ver uma coisa tão diferente e inusitada. Essa história que eu trouxe pra vocês no vídeo de hoje tá bem próxima à franquia e até pode ser considerada canônica porque na real nem faz diferença. Só que tem um detalhe. Existe uma cena de Aliens do Resgate, agora eu não me lembro se é uma versão estendida ou uma cena deletada, que mostra a primeira pessoa sendo infectada por um facehugger. Se eu não me engano, ele é até pai da Newt. E tem 2 livros canônicos do universo de Alien que contam que logo depois o seu chestbuster saiu do seu peito e esse cara morreu. Então esse quadrinho, Aftermath, ao falar que esse personagem foi congelado e ainda tá vivo depois de todas essas décadas, é um erro de continuidade. Isso porque esse universo expandido da franquia é bem bagunçado. Eles nunca levam em consideração o resto do universo expandido ao criar uma nova história, apenas os filmes, mostrando como nem lá dentro eles levam isso tão a sério. A maioria desses quadrinhos serve para alimentar a gente de aventuras com esses personagens nos períodos entre os lançamentos de filme, para nos mostrar mais de como aquele mundo poderia ser. Não precisa ser levado tão a sério a ponto de ficar analisando o cânone. E isso é uma lição para mim mesma. Eu tinha muita dificuldade de me interessar por um universo expandido que não é considerado canônico, porque se não é oficial, pra que eu vou me importar, né? Mas eu tô adorando conhecer essas novas e inusitadas histórias que nos filmes nunca existiriam, mas que graças a esses quadrinhos a gente pode conhecer. Cara, um xenomorfo radioativo que brilha e tem nitrogênio líquido como sangue. Quando no universo eu ia pensar nisso? Nunca, mas eu amei ver isso. E eu fico imensamente feliz que isso existe em algum lugar. Nesse quadro de Ala dos Quadrinhos, eu já contei pra vocês como a Estação Renascença foi atacada pelo alien original do primeiro filme, lá no filme Alien Romulus. Eu já cobri a sequência alternativa do filme original de Predador e o primeiro embate entre aliens e predadores muito antes dos filmes. Eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist completa com todos esses vídeos pra vocês poderem assistir. E como um spoiler pra vocês, no próximo vídeo desse quadro eu vou falar sobre a história de origem de John Kramer, ou Jigsaw, o vilão da franquia Jogos Mortais. Se inscreve aqui no canal pra não perder e eu te vejo lá.